Hoje eu quero falar sobre superação. Alguém precisa superar algo em alguma etapa da sua vida? Irmão, falar sobre superação com uma goteira em cima do púlpito é algo profético, amém? Superar em alguns momentos é você fingir que não está vendo algumas coisas para avançar. Mas tem coisas que não dá para a gente fingir que não está acontecendo. Você precisa avançar mesmo que elas estejam lá. A gente pregou sobre coragem nas últimas semanas, sobre sonhos nas últimas semanas. E a grande verdade é que você só vai viver os seus sonhos se você tiver coragem e ousadia para se lançar. Mas vai ter momentos que algumas coisas vão fugir do teu planejamento. Alguém já teve algum momento em que algo fugiu do teu planejamento? A gente faz projetos e sonhos, coloca até marca-texto nos pontos principais. Eu conheço casais que planejaram quando teriam o primeiro filho, o nome que teria. O filho nasceu antes daquela data e o nome já foi outro. E não tem nada de errado com isso. Tem coisas que fogem do nosso controle, está tudo certo. Tem coisas que a gente imagina que vão ser de um jeito e acabam sendo de outro, como esse solo antes da pregação. Mas existem momentos em que a gente precisa parar de olhar para aquilo que não é como a gente imaginou que seria e começar a construir aquilo que a gente deseja que seja. Se está comigo, diga amém. Superação significa, irmão, a qualidade de aprender a apagar o passado para redesenhar o futuro. Superação está diretamente conectado à resiliência, à velocidade com que você se levanta depois que você tropeça. Superação é uma qualidade indispensável para a gente continuar, mesmo quando tudo tenta parar a gente. Você está comigo? Diga amém. E por que eu estou pregando sobre isso no Dia das Mães? Porque as nossas mães são o melhor exemplo de superação para gerar um milagre. Irmão, eu não sei se você já acompanhou a gestação de alguma mulher de perto, mas é insano o que acontece no corpo de uma mulher, na mente de uma mulher, nas emoções de uma mulher enquanto ela está gerando vida. Primeiro tem uma explosão de hormônios, ela chora do nada. Tem alguém que está rindo porque lembrou da parte da gravidez, você sabe do que eu estou falando. Não precisa chorar, não chora não. Tô brincando. Você tá tudo bem, você fala, amor, vamos jantar. Ela começa a chorar, você fala, o que foi? Eu achei tão lindo você me convidando para jantar. Tem uma bomba de hormônios, ela fica irritada do nada, irmão. Ela fica emotiva do nada. O corpo dela começa a mudar e algumas mulheres amam o novo corpo, algumas não se reconhecem dentro dele. E aí, além de todas essas mudanças físicas, hormonais, emocionais, cara, tem um bebê ali dentro sendo gerado que depende inteiramente dela para ser alimentado, para ser cuidado. Então, qualquer falta de segurança ou percepção de segurança que a mulher tem no seu entorno, isso afeta a sua gestação. Então, a mulher precisa cuidar daquela vida, porque aquilo ali é tudo que ela tem de mais precioso. Então, irmão, entenda, superação, se tem algo que a gente pode ver claramente nas mulheres, principalmente no período de gestação. Elas precisam superar crises, dores, elas precisam superar mudanças, porque elas sabem que tem algo de valor sendo gerado dentro de si. Você está comigo? Diga amém. Se tem outra coisa que a gente pode aprender com mulheres é a respeito dessa qualidade de gerar em secreto aquilo que vai ser colocado para fora em público. 9 meses gerando algo que daqui a pouco todo mundo vai ver, mas por enquanto só ela consegue sentir. Irmão, a gente podia fazer uma série de pregações sobre gestação, porque milagres são gerados, eles não são comprados. Chamados, ministérios, jornada de fé, tudo está diretamente ligado a uma gestação. Você precisa nutrir, cuidar, você precisa permanecer até que aconteça aquilo que você esperava que acontecesse. Mas eu quero falar sobre superação hoje, para a gente não deixar os homens de fora dessa mensagem. Você está comigo? Tem algum homem que está comigo aqui, pelo amor de Deus? Diga amém. Então eu quero falar sobre superação na perspectiva das nossas famílias. Porque eu tenho certeza, por mais que a gente tenha essa cara de crente, de que está tudo bem, tem algo acontecendo dentro da nossa casa exatamente agora, que a gente precisa superar. Alguns casais tiveram que superar a DR, que tiveram 2 estacionamentos até chegar aqui. Deus falou com alguns. Alguns tiveram que superar, você ouvir a sua mulher falar, eu te avisei, quando você fez uma sociedade que ela disse para não fazer, ou entrou no negócio que ela disse para não entrar, ou entrou numa rua que ela disse para não entrar, ok? Isso daí eu vivo direto com a Kezinha. Ela tem a capacidade de saber melhor do que o Waze para onde a gente está indo. Irmão, a gente precisa superar pequenos e grandes desafios. E eu aprendi a celebrar essa característica na minha mãe, porque a nossa história é uma história de superação. A gente teve altos e baixos. E eu já falei sobre isso algumas vezes, mas para mim foi muito marcante o fato
da minha mãe ter que negociar dívidas da escola para eu continuar estudando, o fato de ver a minha mãe tendo que se levantar como uma leoa, em momentos em que a crise financeira lá em casa estava tão difícil que o meu pai se abateu um pouco. Então teve dívidas que a minha mãe precisou ir negociar. Tiveram algumas crises que a minha mãe precisou ir resolver. Porque mulheres são como leoas. Eu não sei se você sabe, as leoas têm mais capacidade de caça do que os leões. Você sabia disso? As leoas, irmão, quando elas despertam, elas são mais perigosas do que os leões. E se você não sabe muito bem como isso funciona, mexe com o filho de uma leoa e você vai ver do que elas são capazes de fazer. Eu vi superação da minha família em vários momentos. A gente vê isso na história de Maria também. Irmão, Maria enfrentou a possibilidade de um escândalo, porque ela se tornou mãe antes de se tornar mulher. Ela recebeu no seu ventre virgem a vida do próprio Deus. Então Maria, ela foi exposta ao possível escândalo. Maria, ela teve que se refugiar para proteger o seu primogênito. Maria, ela estava lá quando Jesus estava sendo crucificado e rasgado. O filho dela está entregue numa cruz sem falar uma palavra e ela estava lá. Do início ao final da história de Jesus, se tem um personagem que não deixou ele de lado em momento algum, era sua mãe. Então falar de superação, irmão, é falar sobre permanecermos mesmo quando algumas coisas fogem do nosso controle. Tiago 1,3 diz: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Irmão, a gente precisa permanecer mesmo quando as coisas fogem do nosso controle. A gente precisa permanecer mesmo quando algumas coisas não estão acontecendo como a gente imaginou que aconteceriam. E você que está aqui, você que está na América, você ou passou por isso ou vai passar. Você que está em qualquer lugar do mundo, ou passou por isso em algum momento ou você vai passar. A gente precisa aprender essa qualidade de perseverar mesmo quando tudo parece fugir do nosso controle. É isso que separa meninos de homens. É isso que separa pessoas que têm uma grande ideia, de pessoas que são visionárias. É isso que separa os faladores dos fazedores, os talkers dos makers. Irmão, a perseverança é o que separa alguém que tinha uma ótima ideia no início da jornada e alguém que construiu uma história que agora está afetando a história de outros. Você sabia que os heróis da fé, que a gente acompanha lá na galeria de Hebreus 11, os homens que mudaram a história, os homens que fecharam a boca de leões, enfrentaram o poder da espada, os homens que entraram em fornalhas, os homens que andaram sobre as águas, que viram o mar se abrir, irmão, eles só estão citados lá porque eles não recuaram, mas existem milhares de outros homens que tiveram o mesmo chamado de Deus e porque não perseveraram, não são citados. A grande verdade é que a história não vai citar todo mundo que teve uma oportunidade, mas aqueles que perseveraram até se cumprir o chamado que Deus tinha para si. Quantos pastores começaram algo em Miami? Centenas. Quantos vão poder falar para os seus filhos aquilo que Deus fez em Miami? Dezenas. Então a grande questão não é Deus quem vai fazer essa triagem, somos nós. Quantas famílias migraram de uma nação para outra? Milhões. Essa nação só existe porque famílias largaram a sua nação de origem para começar algo novo. Então entenda, o que você está fazendo não é diferente do que milhões de outras famílias já fizeram. O que vai definir a história é se você vai perseverar mesmo nos momentos de crise. Então a gente olha a história você pega a história da indústria americana nos períodos em que a gente viu o boom de famílias que tiveram impérios criados aqui. A família Rockefeller, a família, sei lá qual, me ajuda aí com o nome de alguma outra família. Ninguém conhece a história das famílias aqui, gente. Yes, thank you so much. Boa, aí, tá vindo. Vários deles vieram sem ter nenhum lastro antes de si, mas construíram algo que permaneceu depois de si. Então entenda, você que está aqui, irmão, o que vai definir a história que os seus filhos vão ter na América não é aquilo que você não viveu, não fez, mas é aquilo que você vai fazer, vai viver, vai construir. Então não dá para a gente ficar reclamando que a América é difícil para imigrantes, irmão. A América é difícil para qualquer um. Não dá para a gente dizer que os tempos são difíceis por conta da pandemia. Os tempos sempre foram difíceis. Só que agora a gente tem um símbolo que muita gente quer se apegar para justificar os seus fracassos. Quantos empresários justificaram a quebra dos seus negócios por conta do plano Collor? Quantos deles já estavam quebrados independente do plano Collor? É interessante você conversar com alguém que se converteu, porque todo mundo era incrível antes da conversão. Você já viu isso? Cara, eu tinha 30 funcionários. Quem vem para a América, então, eu tinha uma empresa multimilionária. Abri mão de tudo para vir para cá. Eu não sei se era bem assim.
Faz sentido? Alguém já viu isso alguma vez acontecer? Cara, eu tinha 30 funcionários, abri mão de tudo. Talvez em algum momento você teve 30, mas quem sabe quando você veio, você não tinha mais nenhum. Onde é que você quer chegar, André? Eu quero chegar num ponto simples. A gente não pode pegar um problema e a gente utilizar ele como se fosse uma base de justificação para os nossos fracassos. Por que você quebrou? Porque o dólar está 6 por 1? Porque o plano Collor? Porque a pandemia? Não, irmão, entenda, isso é vida real. Agora, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Isso é superação. Superação é a gente entender que o nosso último sucesso não pode se tornar o nosso fracasso. É a gente entender que as coisas que vivemos até aqui não se comparam com as coisas que estão adiante. É a gente entender que os milagres que nós vivemos tem que ser a base para a construção dos próximos milagres e não ser tudo que a gente tem. Irmão, superação é não parar no primeiro não, é não parar nas primeiras portas fechadas. Superação é continuar mesmo que ninguém acredite em você, com a certeza de que quem te chamou acredita. Superação, irmão, você vai aprender a não depender de aprovação de mais ninguém. Para superar, você vai precisar aprender a não olhar para as circunstâncias. Para você superar, você vai ter que aprender a abrir mão de algumas vaidades, algumas vontades, alguns desejos. Por quê? Porque você sabe o que queima no teu coração. Você sabe o propósito pelo qual você está sendo consumido. Eu conheço pessoas aqui que trabalham em todos os tipos de trabalho que você imaginar. Eu vou dar um exemplo do Leandro. Leandro hoje é pastor em tempo integral, mas quando veio para cá, trabalhava com demolição. E o nosso lifestyle hoje aqui como igreja é muito diferente de quando a gente começou. A gente tinha mutirão quase todos os dias. A gente tinha mutirão para limpar a sujeira do mutirão anterior. Era nesse nível. Vamos fazer salas do Kids, mutirão. Vamos pintar o palco, mutirão. No novo espaço. Oh, Jesus. Lê, você vai chegar. Obrigado, irmão. Tamo junto. Você vai chegar que horas? Mano, eu saio que dá uma demolição às 5. Tá bom, mano. 5h20, estou esperando você aqui. Às vezes a gente saía às 4 da manhã. Já teve dias da gente virar. E o que ele fazia no dia seguinte? Ia para a demolição de novo. Então, ele pode parar e olhar, cara, peraí, eu fiz 4 anos de seminário internato, eu dediquei minha vida para o chamado, eu já fui pastor no Morumbi, eu já fiz isso, já fiz aquilo, eu não vou me submeter à construção. Ele poderia fazer isso? Poderia, mas também não viveria o romper que estava logo em seguida. Tem gente que está a alguns passos do próximo romper, mas para, por quê? Porque não aceita o processo. Irmão, superação não é para qualquer um, porque se fosse, todo mundo recomeçava. Superação não é para qualquer um, porque se fosse, todo mundo recomeçava. Eu citei alguns meses atrás aqui uma história do Mike Tyson. Eu já ia falar Michael Jackson. Imagina, eu ia ter que jogar para a história do Michael Jackson, ainda bem que segurei. O Mike Tyson sendo entrevistado por um repórter, o repórter falou, cara, é verdade que 6 da manhã você se levanta para correr todos os dias? Ele falou, claro que não. 6 da manhã eu já estou correndo. Eu acordo às 5. E se eu souber... Aí o repórter falou assim, mas por que você faz isso? Você é o campeão mundial. Ele falou, é por isso que eu sou campeão mundial. Porque enquanto eu treino, os meus adversários estão dormindo. E se eu souber que alguém está acordando às 6 da manhã para correr, eu vou acordar às 4. E se eu souber que alguém está acordando às 5, eu vou acordar às 3. E se eu souber que alguém está acordando às 3, eu não vou dormir para continuar treinando. Irmão, isso é alguém focado que entendeu que não tem tempo para dar desculpas. As nossas desculpas convencem pessoas, mas elas não mudam histórias. Então essa mensagem ela é urgente. Desculpa falar sobre isso no Dia das Mães, mas famílias em crise não são um ponto fora da curva. Todos nós em algum momento enfrentamos isso. Tem famílias aqui nesse auditório que se a gente for levantar, falar quem está com crise no casamento, sei lá, 40% talvez levante a mão. Quem tem enfrentado alguma crise financeira, mais 30%. Quem está enfrentando uma crise de identidade. Quem está com um vazio existencial. Quem aqui só está funcionando, você não sabe ainda o propósito pelo qual foi gerado. Quem aqui pensa em largar a mão de tudo e voltar para casa? Irmão, a gente ia ter no final dessas perguntas um auditório inteiro com mãos levantadas. O que eu quero compartilhar é que as crises fazem parte, os desafios fazem parte, mas a superação é o que separa meninos de homens. É o que separa mulheres de mães. A gente vive uma crise na nossa geração em que
Homens têm medo de serem homens e mulheres têm medo de serem mães. Tiago 1,3 diz: pois vocês sabem que a prova, meu Deus, 5 minutos, da nossa fé produz perseverança. A verdade, irmão, guarda isso, você está comigo? Amém. A verdade é que o nosso posicionamento é a expressão da nossa fé. A sua fé não é vista com o que você fala, a sua fé ela é vista com o que você faz. Você percebe que no tempo da crise, segura aí um pouquinho, só para parecer que não está acabando. Eu sei que está, mas é para... Obrigado, te amo. Você percebe que a pandemia e todo o tempo de crise, ela faz algo. Olha para cá, não se distrai não, só tem 3 minutos e 40. Você percebe que toda a crise, ela serve para revelar a profundidade das raízes. Então, essa pandemia foi um presente para a nossa jornada de fé. Por quê? Porque revelou algumas áreas que a gente achou que eram fortes e a gente agora percebe que não são. Você percebe que essa pandemia revelou falta de intimidade dentro das casas? Tem casais que funcionavam, a gente estava falando sobre isso no piquenique, né? Tem casais que funcionavam de segunda a sexta e saíam para se entreter no sábado, e depois que ficaram 1 ano dentro de casa juntos, perceberam que não tinha mais diálogo. Teve um cara que chegou e falou assim: cara, eu descobri que a minha mulher é uma pessoa incrível. Como assim você descobriu que a sua mulher é uma pessoa incrível? Eu nunca tinha parado para escutar ela. Irmão, é engraçado se não fosse trágico, mas it's true. Então, o que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte, irmão: a gente precisa entender que estamos num tempo único na história da humanidade, em que está todo mundo tendo que superar. Então, se a gente entender que o que você está superando pode ser um canal de cura para quem precisa superar, irmão, não tem lugar mais rico para a gente estar do que numa igreja. Porque a superação do Lê em ter que trabalhar em demolição para manter o chamado vai inspirar você que talvez está limpando casa para manter os seus filhos. E você limpando a casa para manter os seus filhos vai inspirar alguém que chegou aqui com uma promessa de American Dream e talvez perdeu tudo. O que eu quero compartilhar, irmão, é que a tua vergonha de ontem pode se tornar a dupla honra de hoje. Você crê nisso, de verdade? Olha o que a palavra diz sobre superação. 1 João 5,4, agora a banda pode vir porque realmente eu tenho que terminar. O que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 2 Crônicas 15,7 diz: sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Salmos 28,7 diz: o Senhor é a minha força, o meu escudo, e nele o meu coração confia, e dele eu recebo ajuda. O meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico eu lhe darei graças. Salmos 73,26 diz: o meu corpo e o meu coração podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Sabe o que eu acho interessante, irmão? Olha para cá, eu preciso terminar em tempo recorde agora. A gente olha para a história de Paulo, e tem um dos momentos da história de Paulo em que ele é picado por uma cobra. Você já sabe do final da história. Paulo quase morreu, mas termina como instrumento de cura. A gente olha para a história de Davi. Davi enfrentou gigantes, leões, ursas, quase morreu, mas se tornou rei sobre Israel. A gente olha para a história de José, vendido pelos irmãos, foi para uma cova, foi para a prisão, quase morreu, mas se tornou governador do Egito. A gente olha para a história de Jesus, irmão, fez milagres, andou sobre as águas e morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Você percebe que todos os heróis da fé antes de Jesus quase foram, mas Deus manteve. Depois de Jesus, alguns até foram, mas Deus trouxe de volta. Irmão, a gente está aprendendo uma dinâmica a partir de Jesus, é que não tem a ver apenas com Deus permitir que a gente passe. Olha para mim, irmão, essa fé que acha que o fato de eu estar passando uma crise significa que Deus me abandonou, é uma fé infantil. As coisas não são binárias assim, preto ou branco. Não são assim. Você está bem, Deus te ama. Você está mal, Deus te esqueceu de você. Não são assim. Porque o mesmo Deus que protege também é o Deus que permite.
Deus permitiu a cova para José, mas Deus protegeu José na cova. Deus permitiu a fornalha para aqueles jovens, mas Deus protegeu eles na fornalha. Deus permitiu a cruz para Jesus, mas Ele trouxe Jesus dos mortos de volta para a vida. Deus permitiu a picada da serpente em Paulo, mas Deus protegeu Paulo do veneno da serpente. Irmão, Deus permitiu você passar por alguns momentos difíceis, mas olha só, você está de pé, Deus protegeu você. Deus permitiu o Covid vir sobre as nações, mas igrejas nunca cresceram como tem crescido. Famílias nunca ressignificaram alguns valores como tem ressignificado. Ei, irmão, o Deus que permite também é o Deus que protege. Então, superação não está ligado a Deus nunca permitir que eu vá para um dia mau. Não, superação está em não esquecer que o Deus que permitiu que o dia mau chegasse também é o Deus que recolhe as minhas lágrimas e faz com que novas coisas aconteçam. O choro pode até durar uma noite, irmão, que a palavra diz, mas certamente a alegria vem pela manhã. Irmão, eu estou aqui como um canal de esperança para lembrar você, desde o primeiro culto dessa igreja até o último dia que eu pregar aqui, que não tem a ver com as circunstâncias, mas como está o teu coração. Não tem a ver com o que se levanta contra você, mas com aquele que batalha por você. Não tem a ver, irmão, com a América, ou com a economia, ou com o dólar, ou com o Biden. Não tem a ver com as leis imigratórias, não tem a ver com as conjunturas, não tem a ver com nada que é exterior, porque tudo aquilo que é exterior, ele precisa se curvar com aquilo que Deus depositou em você. Não tem a ver com aquilo que é abalável, porque tudo aquilo que é abalável vai ser envergonhado por aquilo que é inabalável. Irmão, não tem a ver com aquilo que é temporário, porque nós servimos um Deus atemporal. Não tem a ver com aquilo que os nossos olhos veem, mas com aquilo que os nossos olhos não veem. A palavra fala a respeito disso. Colocamos os nossos olhos naquilo que não se vê, porque aquilo que se vê é temporário, mas aquilo que não se vê é eterno. Sabe, eu estou finalizando de verdade agora. Eu só queria te lembrar uma coisa, eu queria que você guardasse isso. Você está comigo? Diga amém. Alguém recebeu pelo menos algo nessa mensagem de hoje? Hoje é um dia difícil para mim, eu juro. É um dia que eu queria só fluir. Por mim a gente só fazia worship hoje. Eu ia falar worship night, mas a gente está de dia, né? Worship day, muito bom. Eu gostei do raciocínio, rápido. Irmão, olha para cá, guarda isso. Você está comigo? Olha para cá. A única forma de nós sentirmos medo a ponto de não avançarmos mais é se nós esquecermos quem Deus é. Guarda isso, olha para cá. Você está ouvindo alguém que está pregando para você e não é alguém que não tem medo. Eu tenho vários. Não é alguém que não tem dias maus. Eu tenho vários. Não é alguém que nunca pensou em parar. Eu pensei várias vezes. Eu não estou aqui como alguém perfeito. Irmão, o evangelho é perfeito para pessoas imperfeitas. Para estar aqui hoje de manhã pregando, eu tive que superar várias coisas. O cansaço, o desânimo, o cansaço físico. Eu vim pra cá preparando a mensagem no carro. Só eu sei a noite que eu tive, a madrugada que a gente esteve com o Benício. Eu tô aqui por quê? Porque a nossa vida tem que se tornar a nossa mensagem. Não é eu tenho um bom sermão para hoje, não. A minha vida se tornou um sermão. A nossa vida tem que se tornar o nosso sermão. Então no dia mau, como que o André vai sentir medo a ponto de parar? Só se o André esquecer quem Deus é. É por isso que a palavra fala, eu preciso trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Irmão, eu preciso trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. E quando eu lembro quem Deus é, eu lembro que eu posso nele. E aí eu não tenho mais dúvida de que eu vou superar o que quer que se levante. Irmão, nós servimos a um Deus atemporal. Então eu não dependo de uma janela de tempo para fluir. Eu sirvo a um Deus que passeia na eternidade. Irmão, eu sirvo a um Deus que é o provedor sobre todas as coisas em todo o tempo. Então não é um dia mau de dispensa vazia ou de conta negativa que vai definir a história de alguém que foi gerado pelo Deus que fez todas as coisas. Pega essa chave, irmão. Eu tenho um Deus que é pai. Então não importa se alguns irmãos mais velhos têm rejeitado os sonhos que eu carrego ou não têm celebrado o meu retorno para casa. Tem um pai de braços abertos torcendo pelo meu retorno. Irmão, eu tenho um Deus que é bom. Então não importa mais se os dias são maus, porque não dependo mais do caráter dos meus dias, mas do caráter do Deus que desenhou todos os dias. Então se Deus é bom, eu preciso descansar na bondade dele. Feche teus olhos em nome de Jesus, irmão. Deixa cada palavra vir como uma flecha sobre o teu coração. Eu sirvo um Deus que é fiel. Então mesmo que eu me esqueça dele num dia difícil, certamente ele não se esquece de mim.
Mesmo que eu tenha tropeçado e desistido dele, certamente ele não desistiu de mim. Eu sirvo um Deus que é inabalável. Então as estruturas ao meu redor podem estar desmoronando. O Estado pode desmoronar. As nações podem mudar de bandeira. Irmão, as nações podem mudar de bandeira. As nações podem mudar de nome. As nações podem mudar de presidente. Mas o meu Deus não muda. Todas as coisas podem passar, mas as suas palavras não passarão. A verdade é que muitas vezes a gente não consegue superar porque está se agarrando àquilo que é frágil, temporário, momentâneo, visível, quando nós deveríamos estar estabelecendo a nossa fé naquilo que é para sempre, é eterno, é inabalável, é invencível, é imparável. Irmão, Deus tem um convite para nós. Você pode ver isso no olhar de cada mãe que carrega algo dentro de si. Existe muita dor e choro, existe muito incômodo e lágrimas, existe muita falta de sono e desconforto para que algo seja gerado. Mas olha só, você está de pé porque a sua mãe superou tudo isso para gerar você. Se existe uma verdade que conecta cada pessoa nesse auditório, é que as nossas mães não desistiram, por isso nós estamos aqui. Eu quero que você tenha essa mentalidade. Eu quero que você imagine alguns sonhos de Deus, algumas promessas de Deus, alguns milagres de Deus falando com você como eu estou falando nessa manhã, dizendo: ei, não desiste, eu sou real. Você está a alguns passos de me conhecer, não desiste, eu sou real. Você está a alguns passos de me experimentar, não desiste, eu sou real. Você está a alguns passos de viver aquilo que Deus te prometeu. Você está a alguns passos de viver o maior romper da sua história. Isso não é positivismo, isso não é uma frase de impacto, isso é a fé. A nossa vitória Jesus já conquistou na cruz. Nós não vamos ser filhos, nós já somos. Nós não seremos sarados, nós já fomos. Nós não seremos libertos, nós já fomos. Nós não seremos supridos, nós já fomos. A gente só precisa entender que tudo que a gente precisa, Deus já depositou em nós. Fica de pé no teu lugar, em nome de Jesus. Fica de pé. Feche teus olhos. Feche os teus olhos, irmão. Fica de pé. Feche teus olhos. Eu queria te fazer um convite. Eu queria que você agora começasse a pensar em tudo que você precisa superar nos próximos dias. Começa a pensar em cada um dos teus gigantes. Começa a pensar em cada um dos teus inimigos, opositores, seja o que for. Seja depressão, seja crise financeira, seja problema no teu casamento. Eu queria que você começasse a trazer eles à tua memória por um período pequeno, mas eu queria que agora você começasse a trazer à tua memória o que Deus já fez no passado. Você vai lembrar, irmão, que tem gigantes que você está enfrentando hoje que são menores do que os gigantes que você já enfrentou no passado. Tem problemas que você está enfrentando hoje, irmão, são infinitamente menores do que os problemas que você já enfrentou no passado. Olhe para os teus gigantes e você tropeçará. Olhe para o teu Deus e os seus gigantes é que tropeçarão. Eu elevo meus olhos aos montes, diz o salmista, e de onde vem o meu socorro? Logo em seguida ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não se cansa, ele não desiste, ele não para de fazer, ele não deixa de ser quem ele é. Ele é bom em todo tempo, ele é fiel, ele é poderoso e justo para fazer. Ele é poderoso e justo para fazer infinitamente mais do que tudo que já pedimos ou pensamos. Ele é um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é bom, ele conhece o meu sentar e o meu levantar. Ele guarda a minha entrada e a minha saída. Ele conhece as palavras que saem da minha boca antes delas terem sido geradas nela. O Senhor sabe quais são os projetos e sonhos que eu tenho no meu coração, e quais deles vão me fazer prosperar e quais deles vão trazer paralisia. O Senhor sabe quando os exércitos inimigos se levantam para tentar me surpreender, e Ele se antecipa, enviando anjos para me proteger, para que eu sequer tropece em pedra alguma. O Senhor é um protetor sobre Israel e sobre cada um de nós que estamos debaixo da sua aliança. Porque
do que adianta, irmão, o sentinela guardar a cidade se Deus não guardar ela? De que adianta se nós tentarmos construir uma casa, mas Deus não for quem edifica ela? De que adianta a América ser um lugar de provisão, mas não é Deus quem provê sobre nós? Do que adianta, irmão, estarmos vivendo na nação mais próspera da terra, se a nossa mente não for próspera também? Deus é refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Aquele que não poupou o seu único filho, não nos dará também com ele, e de graça, todas as demais coisas? Pai, nós declaramos em nome de Jesus. Eu declaro nessa manhã de famílias, tudo aquilo que tem tentado nos parar sendo um novo testemunho nos próximos dias. Todo teste se tornando um testemunho, toda crise se tornando um testemunho, todo gigante se tornando um testemunho, toda tempestade se tornando um testemunho, todo medo se tornando um testemunho, toda falta se tornando um testemunho. Pai, toda miséria, toda palavra contrária, toda arma que forjaram contra nós se tornando um testemunho de milagre. Nós cremos, nós declaramos, nós confessamos. O Senhor é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Quem será contra nós? Feche teus olhos em nome de Jesus. Quem será contra nós? Fortalece a tua igreja, Pai. Fortalece famílias aqui nessa manhã, Jesus. Fortalece homens e mulheres. Fortalece o cansado. Fortalece aquele que está sem forças. Fortalece aquele que está pensando em desistir. Fortalece toda a mente confusa. Fortalece, Pai. Aviva-nos, Deus. Aviva-nos, Deus. Renova-nos, Deus. Renova-nos. Essa é a nossa oração, Jesus. Aviva-nos, aviva-nos. Derrama um bálsamo sobre toda a mente cansada. Derrama um renovo sobre todo o corpo cansado. Um novo cântico, uma nova canção, um novo júbilo.